Afirmam certas pessoas que não há diferença entre a morte dos homens e a dos animais, dizendo mais que tanto os homens como os animais vão para o mesmo lugar, que é a sepultura, e que lá então tudo se acabou. Para a base desse ensino herético, nós encontramos no capítulo 3 do livro de Eclesiastes, que é o texto em que dele se valem certos grupos religiosos para assim afirmar, diz o texto da seguinte maneira: porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. E lhes sucede a mesma coisa, como morre um, assim morre o outro. E todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó, e todos voltarão ao pó. Quem sabe que o fôlego do homem vai para cima e que o fôlego dos animais vai para baixo? Realmente é um texto difícil de ser entendido. E nós queremos então dar a resposta da seguinte forma: os corpos de animais e homens não são diferentes na morte. Mas nada há que diga que o homem se torne inconsciente depois da morte. O que está afirmando o escritor bíblico? Que os corpos de ambos vão para o mesmo lugar. Todos foram feitos do pó e todos voltarão ao pó. É o que diz o versículo 20. Todos vão para um lugar e todos foram feitos do pó e todos voltarão ao pó. Agora o versículo 21 encerra uma pergunta. Quem sabe que o fôlego ou o espírito do homem vai para cima e que o fôlego dos animais vai para baixo? A própria Bíblia se encarrega de responder o que acontece com o homem, mas que não acontece com os animais. Então, lendo o mesmo livro de Eclesiastes, no capítulo 12 e no versículo 7, nós vamos encontrar a resposta que o escritor levanta, quando ele diz o seguinte: e o pó volte à terra. Então aqui está, tanto o corpo do homem como o corpo do animal volta à terra, como era, ou seja, que Deus formou do pó da terra. Gênesis 2 e 7. Agora observe bem a parte final do versículo 7 do capítulo 12 de Eclesiastes. Diz o seguinte: e o espírito volte a Deus que o deu. Então, o espírito do homem é uma personalidade que volta a Deus quando se dá o desenlace, a separação do corpo. Por outro lado, nós encontramos o próprio Jesus na cruz, ele dizer em Lucas 23, 46, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E um pouco mais tarde, o primeiro mártir do cristianismo, chamado Estevão, no momento em que ele estava sendo apedrejado, ele fez uma invocação. Ele disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Atos 7, 59. Então, repetindo,
Na verdade, tanto o corpo dos animais como o corpo dos homens são mortais. Quando o espírito se retira, o corpo morre. Porque, de acordo com o livro de Tiago, no capítulo 2, e versículo 26, ele diz o seguinte, que o corpo precisa do espírito para viver, mas o espírito vive independentemente do corpo. Assim como o corpo sem o espírito está morto, vou repetir, o corpo sem o espírito está morto. Assim também a fé sem as obras é morta. Então, repetindo, o corpo precisa do espírito, mas o espírito vive independentemente do corpo. Se for um cristão, ao se dar o desenlace, vai estar com Cristo no céu, como aconteceu com Estevão. Mas se não for, estará num lugar oposto, que nós chamamos Seol no hebraico, Hades no grego, e que é traduzido em algumas Bíblias como inferno. Lucas, capítulo 16, nós encontramos o próprio Jesus contando uma parábola. Vou repetir, parábola. Jesus não contou fábulas. Fábula é irreal, inverídica. Parábola são ilustrações tiradas da vida real. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, a palavra grega é Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão, Lázaro, no seu seio, e clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. O que significa que a pessoa está plenamente consciente de si mesma, com todas as suas faculdades, como se estivesse vivendo no próprio corpo. Está bem ou está mal? A escolha é nossa. Uma pergunta de uma senhora que ligou para a nossa igreja e ela pediu oração. Quando o atendente se propôs a orar, segundo o pedido, ele disse para ela, estou sentado e vou fazer a minha oração da mesma maneira como estou, sentado. Quando assim ele se pronunciou, ela prontamente disse, não quero mais a oração. Por que esta senhora reagiu tão drasticamente, dizendo que rejeitava a oração, porque foi informada que a pessoa estava sentada e, segundo o ensino que ela recebe, oração estritamente de joelhos. Se não for de joelhos, não se recebe oração. É bíblico isso? Ora, você abre a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 e 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Quase 120 irmãos no cenáculo, depois de passarem 10 dias de oração, agora estavam assentados, e o Espírito Santo desceu sobre todos.
Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então é preciso que certas pessoas leiam um pouquinho mais a Bíblia, para não caírem no erro que o Deus delas só responde oração se a pessoa estiver de joelhos. Você sabia que Deus responde a oração de uma pessoa que está deitada, acamada, e que não pode se pôr de joelhos ao lado da cama? Capítulo 38 do livro de Isaías. Chegou Isaías à casa do rei Ezequias e lhe deu uma notícia. Diz assim o texto: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Significando aqui que o rei estava doente, ouviu a voz, a mensagem de Isaías, virou para a parede o rosto, deitado, e orou, e Deus ouviu logo sua petição. Cuidado com esses ensinos. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17.